Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Ontem à noite aconteceu a noite mais importante do cinema, foi a 89ª edição dos Prêmios da Academia, ou seja, a 80ª edição dos Oscars aconteceram ontem nos Estados Unidos e essa edição foi recheada de surpresas, sejam elas pro bem, sejam elas pro mal. Obviamente eu vou começar falando sobre a maior surpresa de todas, que foi a gafe cometida no final da premiação, e eu vou tentar abordar um pouquinho sobre o que pode ter acontecido e quem deve ser considerado o culpado por uma gafe desse tamanho. E eu também acho bastante importante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas não levar isso em consideração como se fosse a única coisa que a gente tirou dessa premiação. A gente teve uma premiação que incluiu muito mais as minorias, então eu acho que isso deve ser levado em consideração antes de criticar somente a academia por ter cometido esse erro. A gafe aconteceu da seguinte forma: Warren Beatty e Faye Dunaway foram convidados para entregar o prêmio de melhor filme, e os dois subiram ao palco e leram o nome La La Land no lugar de Moonlight. A princípio foi somente isso que aconteceu. Depois Warren Beatty informou que o envelope que tinha sido entregue para ele tinha o nome da Emma Stone e de La La Land. Ele ficou em dúvida, ele deu um tempo ali para tentar averiguar o que poderia ter acontecido, quando ele virou o envelope e a Faye Dunaway logo de cara leu o nome La La Land. E muitas pessoas automaticamente já culparam os dois, o próprio Jimmy Kimmel, num momento que eu achei até um pouquinho ofensivo. Ele disse: "Por que, Warren? O que você fez de errado?" Os próprios produtores do filme La La Land, percebendo a confusão que estava acontecendo, a Emma Stone estava atrás do palco falando "no way, no way", que ela sabia já o que tinha acontecido, quando o produtor disse que na verdade quem ganhou foi Moonlight. O público ficou pasmo por alguns momentos, eu assistindo em casa não acreditei, porque eu achei que fosse algum tipo de pegadinha, eu achei que eles estivessem dando um crédito para Moonlight, os produtores de La La Land estivessem fazendo algum discurso, mas na verdade realmente aconteceu. E o Warren Beatty disse que os papéis estavam trocados e a gente realmente consegue ver no vídeo que o envelope que ele está segurando realmente é de melhor atriz. Entregaram o envelope errado para ele, mas mesmo assim muitas pessoas culparam ele. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o Jordan Horowitz, que é o produtor do La La Land. Muitas pessoas estão criticando ele por ter tomado o controle da situação, mas eu acho que se ele não tivesse feito isso, a situação teria sido bem mais constrangedora. Ele foi lá, pegou o prêmio, pegou o envelope, falou: "Ó, realmente aconteceu, tá aqui, Moonlight ganhou o melhor prêmio, eu vou entregar pessoalmente o prêmio na mão dos meus amigos do Moonlight", e etc. Eu acho que ele conseguiu controlar muito bem uma situação que poderia ter explodido com proporções muito maiores. E eu acho que o que muitas pessoas têm que perceber nessa hora é a diferença entre a palavra culpa e o fato da pessoa poder ter evitado aquela situação. O Warren Beatty poderia ter evitado aquela situação lendo melhor o papel, virando para ver? Sim, poderia. A Faye Dunaway, ao invés de ler diretamente o nome La La Land, ela poderia ter entendido que o Warren Beatty estava um pouquinho confuso e ter tentado olhar um pouquinho melhor o papel? Poderia também. Mas isso não transforma eles em culpados. Para mim, a culpa é descaradamente da empresa PwC ou PricewaterhouseCoopers. Eu fiz um vídeo explicando como funcionam as indicações ao Oscar e essa empresa é responsável por tudo isso, por todas as partes dos bastidores dos indicados e premiados. Então a culpa claramente é deles, somente os dois sócios têm acesso aos campeões antes da cerimônia, e um deles fez alguma cagada e entregou um envelope errado na mão do Warren Beatty. E o pior de tudo não foi nem terem lido o nome errado, o pior de tudo foi ter dado tempo suficiente para o La La Land subir. Eles foram anunciados como os vencedores, subiram e deram 3 discursos no decorrer de 2 minutos, até que alguém apresentasse uma solução para o que estava acontecendo. Eu acho que num caso desse, no mesmo momento que o Warren Beatty leu o nome errado, já devia ter alguém da organização da PwC corrido e avisado, falado: "Não, você leu o nome errado, tem alguma confusão". Eles criaram uma situação extremamente humilhante pros produtores de La La Land, que souberam lidar com a situação, e criaram uma vitória agridoce, uma vitória amarga pro Moonlight, que acabou não sabendo muito bem como agradecer, porque aquela confusão foi bem constrangedora e criou até um hate com o Moonlight. As pessoas que estavam torcendo pra La La Land ficaram nervosas, como se o Moonlight tivesse roubado o prêmio que era do La La Land de direito, sendo que na verdade não foi isso que aconteceu. A Emma Stone até fez uma espécie de acusação no discurso dela pós-vitória. Ela falou tipo assim: eu não sei de onde eles tiraram essa historinha de que ele tava com o envelope, mas o envelope tava comigo o tempo todo. Ela disse isso na entrevista, mas realmente são 2 envelopes, cada um dos sócios da PricewaterhouseCoopers
tem um envelope até para ter medidas redundantes, para evitar esse tipo de confusão que não foi evitada, e 2 minutos é um tempo muito longo para uma coisa como essa ser resolvida. Então acho que foi um absurdo, para mim é motivo de dar uma estudada para ver se não vale a pena trocar a empresa, porque realmente nunca tinha acontecido, mas eles não tinham absolutamente nenhuma solução para o problema que acabou sendo resolvido pelos produtores do La La Land. E para quem está acusando o Warren Beatty e a Faye Dunaway, lembrem-se, os atores têm mais de 80 anos, não têm uma prática em entregar prêmios, eles participaram de boa vontade, chegaram até a acusar o Jimmy Kimmel de ser uma pegadinha do Jimmy Kimmel, acusaram o produtor de ser grosseiro ao tirar o Oscar da mão do Warren Beatty para tentar controlar a situação, e eu vi poucas pessoas realmente culpando mesmo a PwC, que é efetivamente culpada pelo que aconteceu. Bom, galera, agora vamos falar sobre o que importa. Como eu falei, isso é passado, isso aí aconteceu, Moonlight foi o grande vencedor, eu acho que foi um exemplo essa premiação depois de um ano com o hashtag #OscarSoWhite, que deu bastante o que falar. Eu acho que essa premiação fez o necessário para contornar essa situação. A presidente Cheryl Bundes colocou vários membros novos, o que ajudou a dar uma mexida nos membros. E uma coisa que explica a vitória de Moonlight é o seguinte: ao contrário das outras premiações, que acontecem somente com base nas votações do primeiro colocado, as votações de melhor filme acontecem com notas ponderadas. Então, mesmo que La La Land tenha ganho a maioria dos votos de primeiro colocado, e não ter ganho muitos votos de segundo ou terceiro, Moonlight pode ter sido campeão, tendo segundo, terceiro, quarto voto mais do que La La Land, porque a nota é ponderada. Depois de Moonlight foi o prêmio mais esperado da noite, Damien Chazelle levou o melhor diretor, até o Barry Jenkins já tinha admitido nas redes sociais que o Damien Chazelle fez um trabalho brilhante no La La Land. Eu concordo, eu acho que como melhor diretor o filme merecia ter ganho mesmo. Depois Casey Affleck, o ator que está envolvido em diversas controvérsias nos Estados Unidos, ganhou o prêmio de melhor ator, ele está sendo acusado por abuso, a gente viu na cara do Denzel Washington que ele realmente esperava ganhar, ele ficou extremamente bravo por ter perdido o prêmio e foi o primeiro ator desde 2003 que não ganhou o SAG Awards e ganhou o Oscar. A Emma Stone estava excelente em La La Land, ganhou o Oscar de melhor atriz, mas o que ficou na minha cabeça foi o seguinte: será que ela vai sofrer um hate parecido com que atrizes como Jennifer Lawrence, Anne Hathaway e Natalie Portman sofreram depois de ter ganho a premiação? Eu acho que isso a gente só vai ver no futuro e ver como ela vai lidar com essa premiação no futuro da carreira dela. A Viola Davis era a favorita absoluta para o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Na minha opinião, essa premiação é um pouco controversa porque ela tem um papel principal no filme, ela aparece praticamente o mesmo tempo de tela que o Denzel Washington. Aí já entra aquela questão do que é um ator coadjuvante, do que é um ator principal, é uma questão meio existencial ali da premiação, mas mesmo assim eu acho que ela deveria ter concorrido como melhor atriz e não como melhor atriz coadjuvante. O ator que ganhou o melhor ator coadjuvante foi o Mahershala Ali, que trabalhou no House of Cards e trabalhou no Luke Cage, 2 séries do Netflix. Ele é um ator esplêndido, eu já gostei dele logo no comecinho do Netflix. Então eu acho que ele mereceu realmente esse prêmio. Uma surpresa da noite foi quanto a roteiro original, que o Manchester by the Sea ganhou de La La Land, e Moonlight ficou com o prêmio de melhor roteiro adaptado, que pra mim foi bastante justo. Zootopia ganhou de Kubo, que eu achei que era o favorito, os dois dividiam o favoritismo. Eu acho que Moana também era um possível campeão ali por ser um filme mais recente, mas Zootopia realmente é um filme superior que num ano como esse trata de uma temática racial e trata muito bem esses temas. Vale lembrar também que pela primeira vez a Pixar e a Disney lançam um filme no mesmo ano e o filme da Pixar não é indicado ao Oscar e 2 filmes da Disney foram indicados pelas animações desse ano. As categorias musicais, como já era de se esperar, ficaram com La La Land, porém o filme perdeu melhor mixagem de som para Hacksaw Ridge e melhor edição de som para Arrival. Então eu acho que isso mostrou uma fragilidade logo no começo da cerimônia, que talvez o filme não fosse fazer aquela rapa que tinha muita gente falando que ele ia fazer. Eu previ no meu vídeo sobre o Oscar, sobre os indicados, que Animais Fantásticos tinha grande chance de ganhar Best Costume, porque eu acho que La La Land, apesar da qualidade da produção ser muito boa, eu acho que eles não mereciam o melhor figurino. Animais Fantásticos é um filme de época, é um filme que trabalha muito bem essas roupas e a ambientação, então eu acho que foi um prêmio merecido. E talvez a surpresa da noite que mais causou rebuliço na internet foi Esquadrão Suicida ganhar o prêmio de melhor maquiagem. A internet explodiu, eu acho que eu ouvi mais posts sobre isso do que sobre a gafe que aconteceu. E eu acho que é um prêmio justo, todos os personagens do filme são maquiados. Eu até acredito que Star Trek merecia um pouquinho mais, mas a gente não sabe como os votantes votaram. Eu acho que isso não tem nada a ver com a aceitação do filme, o fato do filme ter tido um roteiro criticado. Eu fui uma das pessoas que apoiou o filme, mas mesmo com o roteiro sendo altamente criticado e com vários pontos do filme terem sido criticados, isso não afeta
em nada a parte de maquiagem, que é uma parte técnica. E por fim, o Doutor Estranho foi derrotado pelo Jungle Book, que é da Disney também, dirigido pelo Jon Favreau, que foi um dos criadores do MCU, que dirigiu os 2 primeiros Homem de Ferro e deu todo esse tom pra Marvel nos cinemas. Então eu acho que a Disney não ficou muito brava do Doutor Estranho ter perdido pro Mowgli, que é um filme que revolucionou a tecnologia de CGI em vários sentidos. Bom, galera, o que vocês acharam do Oscar 2017? A meu ver, essa gafe tem até um ponto positivo, basta a gente lembrar que Spotlight não foi nem um pouco comentado, enquanto Birdman e Boyhood são comentados até hoje, eles têm essa guerra entre os fãs. Eu acho que Moonlight e La La Land vão ser eternamente unidos por essa gafe. Sempre que alguém falar de Moonlight, vai lembrar de La La Land, sempre que alguém falar de La La Land, vai lembrar de Moonlight. E eu acho que são filmes extremamente distintos, mas que são 2 obras-primas aí de Hollywood. Então eu acho que, apesar da gafe ter acontecido, eu acho que todas as partes lidaram muito bem com o que aconteceu. O apresentador, apesar de uma piadinha sem graça, foi muito bem. O ator conseguiu explicar o que aconteceu, os produtores se envolveram e conseguiram resolver a situação pacificamente, não deu uma controvérsia maior ainda. Então eu acho que apesar de ter acontecido isso, não é o fim do mundo, não é o fim do Oscar. Eu acho que não desmerece a premiação para os futuros, porque afinal coisas desse tipo acontecem, a gente viu em outras premiações coisas desse tipo acontecerem também. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam da cerimônia, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.